Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que você possa ser grandemente abençoado. Quero te recomendar aí a fazer a sua inscrição, o seu agendamento para o culto. Mas antes de receber essa ministração da palavra de Deus, eu quero te convidar a engrandecer o nome do Senhor, louvando, declarando a sua grandeza e exaltando o nome daquele que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Vamos louvá-lo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Diga comigo. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare: nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o nosso Deus, grande e poderoso, não há outro como Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Ele é grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas, Pai. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu espero que nós possamos honrá-lo todos os dias, a todo momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica agora com a palavra. Bom dia a todos, que a graça, a paz do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada irmão. Hoje, o domingo, é o momento que nós aprendemos com a palavra de Deus. E na semana passada estudamos uma das epístolas de João, né? Terminamos ela. E Deus, ele é maravilhoso, porque ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E esse momento é um momento diferencial, onde Deus também tem falado aos nossos corações. E hoje, em especial, vamos estudar um livro muito pequeno nas Sagradas Escrituras. No entanto, ele é um livro que ele traz assim uma reflexão maravilhosa para o contexto da nossa realidade como igreja, né? Então eu convido a todos a abrir a sua Bíblia na Epístola de Judas. Judas, no capítulo 1. Essa epístola só contém apenas um capítulo, né? Ela está antes do Apocalipse e depois das epístolas de João. Que diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos quais foram chamados, amados do Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivessem muito ansiosos por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhe, insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas, confiando aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimulando-me no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos como correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Ele serve de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, essas tais difamam tudo que não entende, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que se cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelida pelo vento, árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. São ondas brávias do mar, empumadas seus próprios atos vergonhosos, estrela errante, para as quais estão reservadas para sempre as mais tensas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos, para julgarem a todos e convencerem todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiedamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontente com sua sorte, e seguem seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adula os outros por interesse.
Todavia, amados, lembre-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizia a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Eles são os que causam divisões entre vocês. Os que seguem a tendência da sua própria alma não têm o Espírito. Edifique, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenha compaixão daqueles que duvidam e aos outros salvem, arrebatando-se aos do fogo, e os outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para todos sempre. Amém. Um bom dia a todos e oramos ao Senhor. Amado Deus, nós estamos aqui neste domingo, Senhor, em Tua presença, aprendendo mais e mais de Ti, Senhor. Visita neste momento cada lar, cada família, cada ouvinte, Senhor, que esteja juntamente conosco nesta manhã, Senhor, buscando o conhecimento da Tua palavra. Deus amado, Deus querido, toca no coração, dá o direcionamento necessário para que possamos aprender juntos, Senhor, a entender o que o Senhor tem falado a cada um de nós. Capacita-nos, Senhor, dai-nos o Teu direcionamento para a louvor da Tua glória. Agradecido, nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Judas, ele era um servo do Senhor que tinha um relacionamento com Deus e vivenciou experiências extraordinárias com os discípulos. A Epístola de Judas é a última das epístolas gerais. Ela foi escrita por Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A disputa sobre a autenticidade dessa reivindicação é tão antiga quanto Eusébio, o qual colocou esta carta ao lado de Hebreus, por considerá-la suspeita. Entretanto, as evidências internas históricas sadias apoiam a veracidade do texto, conforme Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Citam Judas e Tiago como irmão de Jesus. Já que Tiago foi identificado de maneira tão simples nessa epístola, é uma evidência de que era irmão de Jesus. Alguns mestres alegavam que Judas era apelidado ou pseudônimo literário, mas isso é uma questão em aberto. Além de ser o autor desta carta, Judas não tinha reputação especial ou autoridade dentro da igreja primitiva. Portanto, poucas razões existiriam para se falsificar uma carta usando o nome de Judas, embora a data da composição não possa ser fixada com certeza. Não seria inexus se colocássemos nas últimas partes do primeiro século. Está no cano muratoriano no segundo século e foi mencionado por Tertuliano, Clemente e Orígenes do terceiro século, embora sofresse de um status diminuído por causa da sua citação de livros não canônicos. Enoque, a Assunção de Moisés, seu direito à inclusão no cano foram universalmente reconhecidos no ano de 350 depois de Cristo. Ao que parece, uma carta geral ao cristão do primeiro século, a Epístola de Judas adverte contra a incipiência e a heresia do gnosticismo, uma filosofia que faria pronunciada distinção entre a matéria inerente má e o espírito bom,
Tal sistema do pensamento tinha sérias implicações para a vida e a doutrina cristã. Desafiada a doutrina bíblica da criação e dava lugar à ideia de que o corpo de Cristo foi apenas aparente, não real. Pois, se Cristo tivesse um corpo real, teria sido mal. Nos seus efeitos sobre a ética cristã, o gnosticismo provocou dois resultados inteiramente diferentes. De um lado, o antinomianismo, a crença de que não há obrigação de se obedecer à lei moral, e do outro, uma forma de abuso do corpo para a promoção da espiritualidade. As escrituras se opõem a ambas. Pode-se deduzir das epístolas que os leitores eram culpados em diversos graus de rebeldia contra a autoridade, irreverência, conversa presunçosa e um espírito libertino. O dom de Judas é polêmico, pois ele repreende os falsos mestres que enganam crentes instáveis e corrompe a mesa do Senhor. A gente vê uma correlação de Judas também com a epístola de João, né? Onde João ele bate muito forte dentro do gnosticismo, e com Judas não era diferente, né? Ele também bateu forte em relação a isso, logo porque isso era muito forte no meio do povo de Deus naquela época, né? Só que a gente encontra assim uma certa identificação em Judas do versículo 1 ao 4, dizendo o seguinte: Judas identifica-se como escritor, descreve seu relacionamento com Cristo e Tiago e define seus leitores, tudo em uma só curta sentença. Judas é o nome popular na tradição hebraica, uma palavra frequentemente empregada por Paulo. Servo ou escravo foi usado a fala da devoção de Judas a Cristo, o relacionamento consanguíneo do escritor com Jesus e da importância secundária, a soberania de Deus e a centralização em Cristo são expressas na eleição e na preservação dos leitores. O verbo que foi traduzido para guardados aponta para a volta de Cristo. A trilogia de Judas, misericórdia, paz e amor, é notadamente semítica e corresponde rigorosamente à graça, à misericórdia e à paz, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. O propósito da carta estava implicitamente declarada. O ponto de vista discutido está indicado. Judas não ordena asperadamente, mas apenas com amor, e que esses cristãos se lembrem de comum salvação. O advérbio grego apás, uma vez por todos, afirma a finalidade da revelação de Deus em Cristo na história redentora. É o ponto fixo, não repetível da nossa fé. Essa revelação alcançou o seu alvo, pois foi entregue aos santos. O motivo da carta foi a penetração das pessoas ímpias na comunhão da igreja. Esses heréticos estão sujeitos a 4 acusações. Entraram secretamente, já estavam destinados à condenação, são ímpios, isto é, irreverentes, negam a Cristo como Mestre e Senhor. Negar é positivamente descrever de que Cristo testemunhou ao seu respeito. O antinomianismo gnóstico aplicava em dissimulações a lascívia, palavra que traz a ideia da devassidão sexual. Já no versículo 5 ao versículo 16, a gente percebe muito claramente Judas tratando contra a advertência dos falsos mestres e dos falsos orientadores, né? Novamente foi usado o advérbio aps. Aqui se refere ao conhecimento que os leitores têm do Evangelho. O argumento de Judas é que a profissão da fé de um homem não coloca em posição do justo diante de Deus. A possibilidade de escorrer essa ilustre pelo exemplo dos israelitas incrédulos que foram salvos do Egito
para subsequentemente destruído. A ilustração seguinte é a queda dos anjos rebeldes, que se desviaram da sua vocação, exaltando a linguagem de Judas. Aqui reflete a influência do livro de Enoque, a qual contém uma descrição elaborada dos anjos desobedientes. Gênesis 6:1-4 fornece a narrativa bíblica original. Finalmente, Judas cita a história de Sodoma e Gomorra para reforçar sua imagem. Essa cidade, através das escrituras, são simbólicas do juízo divino executado pelo fogo. Assim, o seu destino foi uma figura do destino dos crentes professos que não preservaram na justiça. Finalmente, Judas cita a história de Sodoma e Gomorra para reforçar sua imagem. Essa cidade, através das escrituras, são simbólicas do juízo divino executado pelo fogo. Assim, o seu destino foi uma figura do destino dos crentes professores que não preservaram na justiça. A irreverência e o pecado, principalmente dos homens ímpios, do versículo 4, o sentido da palavra autoridade ou gloriosos não estão claros, pode se referir aos líderes cristãos. Judas reforça o seu pedido de reverência, citado na história apócrifa de Miguel e o Diabo, extraído dos pseudo-epígrafos, as funções de Moisés. Embora Judas cita-se esse livro e do Enoque, não se pode apoiar em referência de que concede ao status canônico ou historicidade. A moral que Judas aponta é que Miguel mostra reserva até mesmo em seu relacionamento com o diabo, enquanto os falsos mestres não exibiam reverência por qualquer autoridade, faltando a percepção espiritual para reconhecer os gloriosos. Esses homens ímpios os escarneceram. Como ironia, Judas destrói a afirmação gnóstica da superioridade espiritual professada por eles, dizendo que ele possuía somente instinto de animais irracionais. O conhecimento adquirido em inclusividade através de seus sentidos naturais e da dependência no mesmo conduz sem dúvida a alguma destruição. Judas pronuncia um ai, empregando novamente um tríade de exemplos históricos: Caim, Balaão e Coré. Caim é tipo de injustiça, Balaão do espírito da mentira e a cobiça, conforme Números 22-24, e Coré na rebelião dos descontentes contra a autoridade devidamente constituída, conforme Números 16. Esses tipos de pecados solapam a saúde espiritual de toda a igreja e destrói aqueles que os praticam. No versículo 12, o autor intensifica a condenação dos falsos mestres, voltando da analogia bíblica para as naturais, das quais apresenta 5. Festa da fraternidade eram refeições feitas em conexão com os cultos de adoração à Eucaristia. A sua intenção era aumentar a comunhão cristã dos crentes, fortalecendo o seu senso da união com Cristo. Ao que parece, Judas, herético, gnóstico, romperam tais festas com os dias volares, prevertendo assim o seu propósito. Eles se alimentavam sem se preocupar com o bem-estar espiritual da igreja. Nuvem sem água descreve especialmente esses homens. Não tinha preocupação espiritual. Eram carregados pelo vento como não tivesse peso. O outono e a estação dos frutos, mas os falsos mestres não produziam fruto. E tais alvos estavam duplamente mortas, estão destinadas à destruição. A vida dos ímpios, já no versículo 13, são como inquietas ondas brávias do mar, os quais sujam de distritos e das praias.
Tais vidas, além de produzirem condenações futuras, são também motivos presentes de vergonha e ignomínia. Por último, Judas descreve os heréticos como estrela errante. Eles dá a entender que a sua existência é sem alvo e sem utilidade, a qual terminará em eterno esquecimento. Nesses versículos do 14 ao 15, surge um problema por causa das citações de Enoque. Judas diz: Enoque, o sétimo depois de Adão. A dificuldade é que Judas, ao que parece, atribui esta profecia do Enoque apócrifo ao Enoque de Gênesis 5, uma vez que há uma citação bíblica da profecia de Enoque. Judas considera, contudo, a solução do problema pode ser encontrada no fato de que ele alega a profecia seja uma citação não de uma simples passagem de Enoque, mas de uma diversas, que é provável que Judas também citasse a frase: o sétimo filho depois de Adão. Assim, Judas não estava se referindo ao Enoque de Gênesis 5, mas referindo-se inteiramente, até mesmo na linha introdutória, às palavras encontradas no Enoque do livro Apócrifos. Embora a profecia não tenha status canônicos, suas predições estão em paralela e apoiadas por numerosas passagens da Bíblia, conforme Mateus 25. Neste versículo surge um problema por causa da citação de Enoque. Judas diz Enoque, o sétimo depois de Adão. A dificuldade é que Judas, ao que parece, atribui essa profecia a Enoque apócrifo ao Enoque de Gênesis 5, uma vez que não há citação bíblica de nenhuma profecia de Enoque. Judas considera canônico o Enoque apócrifo ou comete um erro óbvio. Contudo, a solução do problema pode ser encontrada no fato de que ele alega profecia seja uma citação de uma simples passagem de Enoque, mas de diversas, e é provável que Judas também tenha citado a frase o sétimo depois de Adão, de Enoque, que está escrito no livro apócrifo de Enoque, no capítulo 60, verso 8. Assim, Judas não estava se referindo ao Enoque do Gênesis 5, mas referindo-se inteiramente, até mesmo na linha introdutória, às palavras encontradas neste livro que eu citei. Embora a profecia não tenha status canônico, suas predições estão em paralela e apoiadas por numerosas passagens bíblicas, tais como Mateus 25, de 31 a 46. Depois de afirmar no destino dos falsos mestres, conforme versículo 16, Judas descreve o caráter deles de três maneiras. São resmungadores, isto é, lamurientos, furtíficos, são decotentes, cujos únicos guias é sua paixão, são dados a Judas, mostrando, tendo em vista seu próprio lucro. A linguagem refere ao pensamento. Embora essa carta fosse escrita ao cristão no versículo 16, Judas define erros dos falsos mestres. Ô David, me ajuda aqui. Judas continua sua acusação contra os falsos mestres, enquadrando-os em dois grupos: são decisivos e seu Espírito de Deus. O verbo grego promove divisões, sugere um estabelecimento das linhas desmarcatórias que dão lugar aos espíritos facciosos. Além disso, revela um senso de superioridade da parte desses falsos mestres. Com sutil ironia, Judas acusa o gnóstico como se considerasse espirituais, de não ter o Espírito. Ele afirma que a espiritualidade é uma qualidade da vida produzida pelo Espírito de Deus e não pelo exercício religioso só conhecido por poucos iniciados. Mais uma vez, um desafio direto e feito aos leitores. A pureza da vida comenta com a sã doutrina, isto é, a fé,
uma vez por todas foi entregue aos santos. A chave para o significado da edificação vos acha na frase seguinte: orando no Espírito. A forte implicação que os homens verdadeiramente espirituais não são justos aos seus próprios olhos e nem desprezam aos outros, mas aqueles que oram no Espírito. Guarde-se do perigo do mal, permitindo Deus demonstrar o seu amor para você no futuro também. O meio ambiente atual do crente e o amor de Deus é a expectativa futura e a garantia da vida eterna com Cristo Jesus, conforme versículo 21. Já no versículo 22, o texto grego é de difícil interpretação. Judas, versículo 22 e 23, o verbo de maior evidência é eleo, socorrer, mostra compaixão. O objetivo da compaixão é aquele que duvida. Assim, nessa passagem, Judas insiste aos cristãos a atender às dúvidas intelectuais e morais dos afetados pelos falsos mestres. O fim em vista não é a expulsão e a condenação dos duvidosos, mas a sua restauração à comunhão. No versículo 23, pode ter influência os pensamentos de Judas, pois ele descreve sobre arrebatar-se do fogo. Fogo sugere paixão sexual, mas é mais plausível que seja uma alusão ao juízo eterno. É difícil saber se o escritor pretendia traçar uma nítida distinção entre as duas classes de pessoas, ou duplo uso de alguns, ou simplesmente usou a expressão no sentido enumerativo. Seja como forem entendidas as palavras, a atitude do cristão deve ser misericórdia para com os pecados, acoplado com ódio pelos pecados dele. Aí vem os versículos finais, 24 e 25. Uma das maiores e mais sublimes bênçãos do Novo Testamento e está se encontrada no final dessa curta epístola. Duas outras bênçãos vitais, conforme Romanos 16, 25. Vital a toda exortação feita aos crentes é o lembrete dos recursos infinitos do próprio Deus, o único que tem competência para nos guardar de tropeçarmos nessa vida, atraí-los a Ele próprio no último dia. Ele aperfeiçoará a obra da santificação para os crentes, sejam irrepreensíveis ou imaculados. Esta palavra faz lembrar a descrição dos animais sacrificados. Judas ensina as duas coisas: Deus e a igualdade de Jesus Cristo com seu Pai, Deus. Assim, ele milita contra a ideia de que a divindade de Cristo foi uma invenção da igreja pós-apostólica. Deus é chamado 7 vezes de Salvador no Novo Testamento. Aqui, o seu poder salvador está comprovado na pessoa do seu Filho, o qual a igreja reconhece como Senhor. E isto é Deus, a última atribuição de glória, majestade, domínio e autoridade. O testemunho de Judas do benevolente caráter de Deus, o qual obedeceu à salvação por meio de Cristo Jesus. Judas lutou, levou a igreja a se despertar contra os falsos mestres, contra os falsos ensinamentos. E hoje cabe a nós também nos posicionarmos como servo de Deus e dizer não às falsas doutrinas, não aos falsos ensinamentos que muitas vezes são trazidos para nós. Cuidado, medite, pense, procure conhecer essas sagradas escrituras, pois nelas são as verdadeiras testificação da vontade de Deus. E que Deus abençoe a você e tenha um excelente domingo na presença de Deus. E que Deus abençoe. Amém. Bom domingo para todos.